Checkup no rádio. Checkup do rádio, hoje recebendo o médico geriatra Belísio Neto para falar sobre alimentação em idosos. Doutor Belísio, seja bem-vindo aqui ao nosso Panorama 95, bom dia. Bom dia, Marcos, bom dia a todos os ouvintes, internautas, a todos que nos acompanham. Satisfação, mais uma terça, estarmos aqui para falar de um tema que foi bastante pedido, solicitado, que é sobre alimentação em idosos. Não vai ser uma abordagem como um nutricionista detalhando uma dieta, mas a gente como médico vai falar qual a importância da alimentação e o que você perguntar ou mesmo os ouvintes perguntarem. Estou aberto. Há cuidados especiais com a alimentação quando se fala de seriedade? Sim, a alimentação das pessoas idosas ela é um pouquinho diferente. As novas diretrizes, inclusive recentemente saiu uma com essas canetas emagrecedoras e saiu uma reforçando a importância de que os idosos têm aquela meta, aquele objetivo que a gente sempre fala aqui de manter o músculo bem, de não facilitar nessa perda de peso, facilitar a perda de músculo. Então, a alimentação em pessoas idosas ela tem uma conotação não seria a palavra adequada, mas ela tem é diferente do adulto jovem, da criança. A primeira a diferenciar quais são os idosos que a gente está falando. O idoso ele é bem heterogêneo, tem aquele idoso robusto, rígido, independente, qual alimentação em geral seria ideal para ele, qual alimentação para aquele idoso que tem que é frágil, vulnerável, pouca mobilidade, que perde peso, que anda devagar, que anda lento, e aquele que está acamado. Além disso, tem que pensar nas doenças específicas. O que a gente vai falar aqui é sobre uma alimentação em geral, como é que o idoso deve se alimentar de maneira geral, mas essa alimentação ela precisa ser individualizada a depender do perfil desse idoso, a depender do peso, a depender das doenças que ele tem, a depender do estágio funcional que ele esteja. Então, para começar a responder a sua pergunta sobre o que difere na quantidade dos macronutrientes, né? A gente tem carboidrato, a gente tem as gorduras, a gente tem a proteína. Então, nessa alimentação, o idoso ele tem uma necessidade maior de ingerir proteínas. Ele, mesmo que ele não tenha nenhuma necessidade, o processo de envelhecimento faz com que ele necessite mais de proteínas, que é o ovo, é o leite, o frango, o peixe, a carne, o feijão, tudo isso são as proteínas, a famosa mistura que a gente diz por aqui, né? No sertão. Então ele tem que ter uma quantidade maior de proteína, porque ele necessita mais de proteínas. Isso é um pouco complicado, porque a proteína, além de ser o ingrediente mais caro da alimentação, carboidrato, ele é bem mais barato, bem mais fácil de encontrar, bem mais fácil de você se alimentar, tá próximo, tá pronto, tá toda hora você tem ali um biscoito, toda hora você tem ali pronto alguma coisa industrializada. A proteína, uma boa parte das vezes você tem que preparar o peixe, você tem que preparar o ovo, você tem que preparar os alimentos. O custo é maior, como eu falei, e o idoso ele tem uma dificuldade, né, no paladar de ingerir mais proteínas. O estômago ele é mais lento, a proteína demora mais a ser digerida, e isso causa saciedade. Eles têm um apetite menos propício à ingestão de proteína. Os ouvintes que lidam com idosos, eles sabem disso, que eles não gostam de carne, de peixe, de ovo, ou eles quando comem numa quantidade menor, por causa dessa dificuldade de digestão. Eles têm uma avidez menor pelas proteínas, então já é
uma dificuldade. A lentificação do estômago deixa o estômago mais fácil, eles têm pouco apetite por proteína e eles precisam se alimentar mais com proteínas. Uma outra observação que tem que ser feita de diferente na alimentação do paciente idoso é que ele precisa beber mais água e ele tem menos sede e tem uma quantidade de água no corpo menor. Então, ele precisa estar mais atento à ingestão de líquidos, de água, de suco, seja qualquer que seja o líquido saudável, ele tem que ingerir mais. É um diferencial do adulto jovem. Todos nós devemos ter uma hidratação adequada, mas o idoso ele precisa ter uma atenção a mais, já que ele não tem sede e ele precisa mais de água. O idoso também tem uma tendência a ter deficiências vitamínicas. A vitamina B12, por exemplo, é muito comum a gente encontrar insuficiência de vitamina B12. A vitamina D, hoje já a gente nem dosa, a gente já suplementa a vitamina D mesmo sem dosar. Todo idoso, teoricamente, tem que suplementar a vitamina D. Quando você tem a suspeita de alguma doença que precise de um nível maior de vitamina D, você pode dosar, por exemplo, quando você vai quando a gente está falando de osteoporose, então você tem que dosar para você saber o nível. Então há esses diferenciais na alimentação dos idosos. Mais proteína, mais água, muitas vezes suplementar micronutrientes como vitamina B12 e vitamina D, quanto à questão de outros elementos, a gente praticamente tem uma necessidade igual ao dos adultos jovens. Lembrar que tem algumas coisas, Marcos, que talvez fosse até uma pergunta que você fosse fazer, eu estou me adiantando, querendo ler seu pensamento, mas de mito, assim, em termos de todo idoso tem que tomar um polivitamínico, todo idoso tem que tomar um suplemento, todo idoso tem que comer pelo seu contrário, ter medo de certos alimentos, fazer uma dieta com muita restrição, isso não é bom para o idoso, ou aquilo, isso não existe, ter restrição de alimentos que em geral as pessoas comentam que o idoso não pode ingerir, a papinha, o caldinho, a quantidade sempre muito pouca da alimentação. Então, são mitos que em geral a gente precisa quebrá-los. Agora, doutor Belísio, quais são os principais riscos de uma alimentação inadequada nos idosos? Os idosos, eles têm um risco muito maior de desnutrir do que ganhar peso, né? E na terceira idade, a gente está muito mais preocupado com a subnutrição, a desnutrição. Não diria que não estamos preocupados com a obesidade, a gente também está. Mas o idoso, ele tende muito mais a desnutrir, a entrar em risco nutricional do que mesmo a se tornar um obeso. Muitas vezes eles já são obesos, mas dele engordar ao ponto de virar obeso, a gente é menos preocupado. Lógico, a gente também trata a obesidade na terceira idade. Os pacientes que chegam na terceira idade precisam tratar, mas a obesidade a gente trata mais com uma cautela diferente, não é com a restrição alimentar tão impactante. Mas o risco dele entrar em desnutrição, dele ficar subnutrido, mesmo que ele esteja cheinho, é muito maior. Pra você ter ideia, 30% em média, né? Uma estatística em geral, né? Varia um pouquinho na literatura, mas 30% dos pacientes que internam, por exemplo, eles estão subnutridos, estão em risco de desnutrição. Ou seja, o idoso, ele pode rapidamente, em um mês, ele entrar numa desnutrição, num risco nutricional. E isso faz com que ele tenha menos defesas. A alimentação, ela faz parte do nosso sistema imunológico, das nossas defesas contra doenças, porque que porventura o idoso venha a agravar. A alimentação, ela descompensa doenças crônico-degenerativas que esse paciente já tenha. A alimentação, ela é
um fator que favorece o indivíduo a ter mais autonomia, mais independência. O paciente nutrido, ele tem mais força, ele tem mais energia, ele tem uma tendência a responder melhor a tratamentos para outras comorbidades. O indivíduo que toma alguns medicamentos, se ele não se alimenta bem, ele tem uma tendência esse medicamento ele pode ter uma dificuldade de fazer o efeito que a gente deseja, e então a alimentação também é fundamental para o cérebro. O cérebro depende muito de combustível para funcionar, para exercer suas funções e para proteger a gente de doenças neurodegenerativas ou doenças outras na mente e no cérebro. Também o idoso fica em risco de ter a mente prejudicada por uma alimentação inadequada. A perda de apetite, ela é normal no envelhecimento ou não? O idoso, ele é mais comum, assim vamos dizer. O idoso perde órgãos do sentido, ele perde o paladar. Ele tem uma alteração no paladar, não é que ele perde o paladar, mas ele tem uma alteração no paladar. Ele distingue menos o salgado e o doce, ele distingue menos o sabor. Ele tem um paladar menos. Ele tem um paladar diferente do adulto jovem, com tendência a fazer com que ele tenha menos vontade de se alimentar, porque não sente tanto sabor. O olfato também, os idosos, eles não perdem só a visão e precisa operar a catarata. Eles perdem também o olfato, eles têm uma incidência maior de anosmia, de perda de olfato, de hiposmia, de sentir pouco cheiro. E isso você sabe que o cheiro da comida ela dá mais apetite, ela tem uma melhor, ela facilita com que o indivíduo se alimente. Eu falei, eles não perdem só a visão, e eu falei da catarata, mas enxergar menos, ele vê menos as cores dos alimentos, e a gente sabe que o pessoal da nutrição, eles orientam a gente ter uma alimentação com cores variadas. Isso já chama atenção para que essa alimentação é rica em diversos nutrientes. Então, os órgãos de sentido, eles facilitam o idoso a ter menos apetite. Além disso, eles tomam medicamentos que muitas vezes reduzem o apetite desse paciente. Alguns medicamentos até bem comuns, utilizados para doenças comuns que a gente tem, como por exemplo alimentos para diabetes, alimentos para Alzheimer, medicamentos para diabetes, medicamentos para Alzheimer e outras classes de medicamentos podem fazer com que esse indivíduo tenha perda de apetite. O idoso está mais vulnerável a problemas na dentição, na mastigação. Eles usam prótese, eles têm dentes em mau estado de conservação, tem doenças no estômago. Tudo isso tira apetite. Doenças na mente, como a própria depressão, pode diminuir o apetite dos pacientes idosos. Então, além dele ter os órgãos de sentido diminuindo a fome dele, menos cheiro, menos olfato, menos paladar, menos visão, eles têm um estômago mais lento, deixa eles saciados com mais facilidade. Eles também estão mais suscetíveis a ter menos apetite por causa de doenças crônico-degenerativas, por causa de medicamentos, por causa de diversas outras situações que o idoso está mais sujeito a ter na terceira idade. Quais nutrientes não podem faltar jamais na alimentação de um idoso? Eu diria que o feijão com arroz não pode faltar, né? Esse é o padrão. Padrão. Feijão com arroz e uma proteína no almoço. Mas não pode faltar em todas as refeições do dia a proteína. Seja ela com frango desfiado, seja ela com ovo, ou seja ela com carne, seja ela com... tem várias formas. A gente sempre prefere enriquecer a alimentação do indivíduo com proteínas, com a alimentação normal dele, não sempre com suplemento. Então, vamos supor, ele toma leite, você coloca uma colher ou duas de leite em pó para enriquecer esse leite com proteína. Se ele no café da manhã não tem o hábito de ingerir proteína, você tenta no cuscuz colocar ovo, colocar carne, colocar frango, ou na alimentação da manhã ele ingerir
um ovo cozido, um ovo mexido, o próprio feijão você pode enriquecer também com carne, com frango, com outras proteínas, colocar um queijo, desde que seja um queijo magro, um queijo, ele tem que ter em todo lanche, toda refeição, uma dica seria acrescentar proteína, não sair do que a gente sabe de alimentação saudável, muita fruta, muita verdura, muito cereal, ter o cuidado na ingestão otimizada de fibras, estar sempre atento a ingerir bastante fibra, colocar na alimentação fibras, ter cuidado com os alimentos industrializados, idosos, eles por vezes eles não têm pessoas que façam sua alimentação, que preparem sua refeição e lançam mão de alimentos pré-prontos, como miojo, como alimentos industrializados, enlatados, e isso é muito prejudicial. Ter cuidado com esses alimentos industrializados, que eles fazem mal ao indivíduo idoso. Ele precisa ter um alimento menos industrializado e ingerir bastante líquido. Então seria uma alimentação razoavelmente em média para todos. Logicamente que tem aqueles indivíduos que são diabéticos, por exemplo, que eles precisam ter uma alimentação um pouco diferenciada. Tem aqueles indivíduos que têm problemas de funcionamento do rim, eles são têm doença renal crônica, eles precisam de uma quantidade menor de proteínas do que geralmente se faz para um indivíduo que não tem doença renal. Tem aqueles pacientes hipertensos que precisam diminuir a ingestão de sal e ter uma alimentação também saudável. Então, de forma geral, é isso, enriquecer os lanches, as refeições, aumentar a quantidade de proteínas, essas que eu falei, como ovo, leite, peixe, frango, feijão e assim por diante, ingerir bastante líquido e evitar industrializados. O cálcio e a vitamina D são importantes mesmo na velhice ou não? São dois, um é um micronutriente, né, o cálcio, e o outro é um hormônio praticamente, a vitamina D. São fundamentais. À medida que a gente envelhece, a gente tem naturalmente uma desmineralização dos ossos. Os ossos ficam mais porosos, eles ficam mais frágeis. Principalmente aquelas pessoas que têm predisposição a ter osteoporose. As mulheres, aliás, o sexo feminino, as pessoas que tomam corticóide, aquelas pessoas que têm na família gente com osteoporose, as pessoas subnutridas, desnutridas, elas têm um risco maior de ter osteoporose e de ter um osso fraco, e o cálcio e a vitamina D tem um papel fundamental nesse aspecto. Não só esse perfil de pessoa, mas o osso do idoso, pode ser o idoso mais rígido, eu sempre digo isso, ele é diferente do osso de um adulto jovem. Então, cálcio e vitamina D, eles são alimentos que são fundamentais para o metabolismo do osso. Então, a gente tem que ter um cuidado nessa ingestão diária, tem que ingerir aí em torno de 1.200 miligramas de cálcio na dieta. Geralmente, isso a gente consegue contabilizando, né? O que é que você se alimenta, aí faz um cálculo e vê quanto é que ele está ingerindo. Então, é fundamental para os ossos, eu diria, se tiver um exemplo para que serve o cálcio e a vitamina D, eu diria que para os ossos. E não é que na maioria das vezes a gente precisa suplementar. Todo idoso precisa ter uma alimentação otimizada de cálcio e de vitamina D. Isso não necessariamente é comprimido, é aquilo que eu falei. Você pode aumentar a quantidade de leite em pó dentro do próprio leite que ele ingere durante o dia, pode colocar alimentos ricos em cálcio na sua alimentação e fazer a vitamina D não, essa sim precisa ser suplementada. Logicamente que existem alimentos que têm vitamina D, mas são alimentos que não fazem parte do nosso cardápio aqui do sertão, então precisa ser suplementada. Doutor Belísio, por que o idoso ele sente menos sede? O cérebro, a gente tem no cérebro uma área responsável para regular o controle hídrico, assim vamos dizer, né? Quando a gente tem menos água no corpo, ele aumenta ele aumenta a sua sede. A gente tem uma água suficiente, a demanda ele mantém-se ali normal, e quando a gente está bem hidratado, ele inibe um pouco a sua vontade de ingerir líquido. Então essa área
que a gente chama do centro de controle da sede, envelhece. E envelhecendo, ela funciona com certo. E ao envelhecer, ela se torna menos eficaz, ela fica menos sensível a essas alterações de controle hídrico, de quantidade de líquidos no organismo. Então, naturalmente, o idoso tem dificuldade de entender, de aumentar a sede quando ele precisa de líquido,